Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula sobre progressão geométrica. E eu vou começar já com uma questão, que é assim: determine a razão da progressão geométrica, esta progressão geométrica a seguir. Então, a gente sabe que isso aqui tem que ser uma progressão geométrica porque o enunciado nos disse, tá? A gente tem que determinar a razão dela. Professor, tem muita letra aí. Relaxa. Olha só, eu quero trazer para vocês um conceito que é esse aqui. Como eu descubro a razão de uma progressão geométrica? Se a progressão geométrica fosse essa, 5, 10 e 20. Não é, mas supondo que fosse essa. Professor, a razão é 2. Ok, a razão é 2. Como é que eu faço para garantir, para determinar esta razão? Eu pego um termo qualquer, por exemplo 10, e divido pelo seu antecessor, que é 5. Isso vai dar 2. Ah não, professor, eu posso pegar o 20 e dividir pelo que vem antes dele, que é o 10, que também vai dar 2. Tranquilo. Professor, o 5 eu posso pegar? O 5 não, porque eu teria que dividir pelo antecessor dele, mas não tem. Então, teria que ser isso aqui, tá? 10 dividido por 5 ou 20 dividido por 10. Ah, eu já tenho o quarto termo também, que é 40. Beleza, posso pegar o 40 e dividir pelo 20. Também vai dar 2. Sempre isso aqui vai acontecer. E qual é a vantagem de a gente ter este conceito aqui? Aí vem uma relação na progressão geométrica, que é a seguinte: se eu pegar um termo qualquer e dividir pelo seu antecessor, isso sempre vai resultar na mesma coisa que eu pegasse qualquer outro termo e dividir pelo seu antecessor, tá? E esses resultados todos sempre vão ser a razão da progressão geométrica. E eu vou usar este conceito aqui para resolver essa questão. Como que isso aqui vai resolver minha questão? Olha só. Primeiro, eu não vou usar isso aqui, esse igual a razão, porque eu precisaria ter algumas informações a mais, que eu não tenho. Eu teria que saber quais são esses valores. Então, com esta relação, eu vou descobrir o valor do x. Olha só. Esse aqui vai ser um termo qualquer. Esse aqui vai ser um termo anterior a ele, esse vai ser um termo qualquer e o anterior a ele. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse último termo, x mais 12, dividido pelo seu antecessor, x. Isso vai dar a razão. Porém, se eu pegasse esse termo aqui e dividisse pelo seu antecessor, eu também teria razão. Então, uma coisa é igual a outra. E a partir disso, eu vou montar uma equação para descobrir o valor do x. Tá certo? Primeiro, muitos professores e eu mesmo falo que aqui é a hora de multiplicar cruzado, tá? Eu não gosto tanto disso, apesar de eu ter criado o hábito de falar também. Eu prefiro dizer que isso aqui, ó, tá dividindo? Vai passar multiplicando. Tá dividindo? Vai passar multiplicando. Com isso eu vou ter x mais 12. Vamos botar já aqui embaixo. Vai ficar melhor. Eu vou ter isso. X mais 12 vezes, esse cara vai passar multiplicando, x menos 4 é igual a esse termo que já tinha lá, o x, e esse aqui vai passar para lá multiplicando, vezes x, tá certo? Bom, aqui tem uma coisa que algumas pessoas esquecem, né? Mas a gente tem que fazer a tal da distributividade. Então eu vou ter x ao quadrado menos 4x, 12 vezes x, mais 12x, 12 vezes menos 4, menos 48. E tudo isso igual a x vezes x, que é x ao quadrado, tá bom? E agora, professor, o que eu vou fazer? Bom, menos 4x com mais 12x, isso dá 8x. Então, isso já me facilita um pouquinho. Esse x quadrado que está aqui e aquele x quadrado que está lá, eles são iguais. Então, eu posso dizer que eu vou cortar eles. Posso só cortar assim, professor? Ficou na dúvida? Passa esse x quadrado aqui, ó, para cá. Não vai ficar x quadrado menos x quadrado? Ele mesmo dá 0. Então, de certo modo, sim. Eu posso simplesmente cortar eles, tá? Então, eu fiquei com 8x menos 48 e acabou aqui assim, professor? Não. Se eu tenho igual... Ah, mas não tem igual a nada, porque eu cortei... Calma. Não tem mais nada, isso significa 0, tá bom? Então, 8x menos 48 igual a 0. Eu posso passar o 48 para lá. Eu vou ficar aqui, o 8x é igual a 48 positivo. E, por fim,
o meu x passa 8 dividindo, 48 dividido por 8, que dá 6. Então, a gente acabou de descobrir o valor do x. Se eu sei o valor do x, agora eu tenho minha sequência completa. Esse aqui vale 6, esse aqui vale 6 menos 4, e esse aqui vale 6 mais 12, que é 18. Tá bom? Pronto, está resolvido como é minha sequência, mas não foi isso que eu pedi a razão. Mas, já que eu descobri o x, eu descobri a sequência e isso me facilita muito. Porque para eu descobrir a razão, olha aqui, ó, eu tinha falado que isso aqui era igual a razão. Se eu pegar quaisquer dois termos e dividir um pelo outro, eu tenho a razão. Então, eu estou pegando aqui, eu vou pegar esse termo que é o 6, vou até fazer com outra cor para ninguém confundir pensando que eu estou continuando, né? Isso aqui eu continuei aqui embaixo. Vamos lá, vou pegar um termo x e vou dividir pelo seu antecessor x menos 4. Só que agora a gente sabe que esse cara é 6 e esse cara aqui é 2. E 6 dividido por 2 dá 3, que é a nossa razão, tá? Então, olha só, com isso eu quero mostrar o quê? Esta relação entre os termos da progressão geométrica me permitem tanto comparar entre eles, quanto determinar a razão da minha sequência. E quando eu tenho a razão, eu posso descobrir o que eu quiser. Por exemplo, essa questão podia ter dito assim, ó, determine o valor do quarto termo da sequência. Bom, eu primeiro descobri quanto é que valia x, agora eu descobri qual é que é a razão, e agora que eu sei que a razão é 3, eu posso pegar o 18 e multiplicar por 3 para descobrir o próximo, tá bom? Então essa é a ideia dessa relação. Deixa eu apagar o quadro e agora eu vou falar da soma de PG. Bom, pessoal, vamos lá, vamos falar da soma da progressão geométrica. Como é que isso funciona? Eu botei aqui duas sequências, tá? Essa aqui, 3, 6, 12, 24 e assim por diante, 10, 2, 0,4, 0,08 e assim por diante. Primeira informação importante, tá? Quando a minha sequência tiver números decimais, em geral ela vai ser separada por ponto e vírgula, tá? É legal a gente cuidar isso, porque senão tem alguém que pode pensar que a sequência é 10, 2, 0, 4, 0, 0, 0,8, 0, enfim, tá? Então, aquela vírgula ali é diferente do ponto e vírgula que separa um termo do outro. Essa é uma PG crescente, essa é uma PG decrescente. Bom, a gente tem duas sequências diferentes. Essa aqui, eu tenho uma quantidade infinita de termos e eu poderia ter uma quantidade infinita, não tem problema, mas o fato é que para resolver essa daqui, a gente vai calcular, se eu quisesse calcular a soma dos termos, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. A soma dos termos é igual ao primeiro vezes 1 menos a razão elevada a n dividido por 1 menos a razão. Já essa aqui, eu posso somar todos os infinitos termos e nesta soma de infinitos termos, a relação é A1 dividido por 1 menos a razão. Vou chegar ali e explicar daqui a pouquinho. Primeiro vamos nessa daqui. É óbvio que se vocês quiserem, vocês podem fazer 3 mais 6, 9, 9 mais 12, 21, mais 24, mais 48, mais 96, mais 192. E não tem problema nenhum, tá certo, se resolve assim, numa boa, tá? Porém, existe uma relação que vai me fazer chegar nesta solução talvez de um jeito mais rápido ou mais prático, ou dependendo dos valores que eu tiver aqui, fica realmente mais necessário usar a fórmula, tá bom? Imagina que talvez ele não desse todos os termos, ele só diz o primeiro e o segundo, pede para calcular o 7. Aí eu teria que calcular cada um deles para depois usar a fórmula, depois somar, enfim, tem uma fórmula. Como é que a gente pode usar ela? Nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos, o que significa que eu estou querendo fazer a soma de 7 termos. Ele é igual a 1. A 1 é o meu primeiro termo, 3, vezes 1 menos. Essa letra Q é a tal da razão. A razão, nesse caso, eu acho que está um pouquinho óbvio, né? A razão é multiplicar por 2, tá? Se eu não souber, professor, pega quaisquer dois termos e divide um pelo outro. 24 dividido por 12, 2. 96 dividido por 48, 2. Ou, mais simples, 6 dividido por 3, 2. Então, eu tenho a minha razão, que é 2. Quantos termos eu estou somando? Estou somando 7. Dividido por 1, menos a razão de novo, que é 2. Simples assim, só joguei tudo na fórmula. Esta soma desses 7 termos é igual a 3 vezes 1 menos 2 elevado a 7. Bom,
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128. 128. Dividido por 1 menos 2, que dá menos 1, tá bom? Soma desses 7 termos é igual a 3 vezes 1 menos 128 é menos 127, que dividido por menos 1, menos com menos dá mais, 127 por 1 é 127. Por fim, a soma desses 7 termos é 3 vezes isso. 3 vezes 7 é 21, 3 vezes 2 é 6, mais 2, 8, 3 vezes 1, 3. Então isso aqui tudo somado dá 381 termos. E pronto, acabou. É assim que a gente vai usar essa fórmula, é assim que ela funciona, é para isso que vale, ok? Tá, então por que tem outra? Professor, o seu 8 caiu. Não, não é isso. Olha só, esse símbolo aqui é o símbolo de infinito. Significa que esta fórmula serve para eu somar uma infinidade de termos. Uma sequência que não termina nunca, ela pode ser somada a partir dessa sequência, dessa fórmula, tá? Professor, mas se eu quisesse somar todos os termos dessa aqui, transformei ela em infinita agora, botei uns 3 pontinhos ali. Ah, para somar infinitos termos dessa aqui, eu vou usar essa fórmula? Não, não vai. Se eu quisesse dizer assim, ó, a soma dos infinitos termos desta sequência, a minha resposta é, cada vez vai aumentando. Então, somar todos esses termos, o resultado seria um infinito positivo. Afinal, cada vez maior, então vai ser mais infinito, tá? Nessa sequência aqui, porque ela é crescente. Agora, olha essa sequência aqui. Essa sequência, digamos assim, o tamanho do número, o módulo do número está diminuindo. Cada vez menor, ó, 10, 2, 0,4, 0,08, 0,016 e vai ficando cada vez menor, tá? Então, quando isso acontece, pensem que eu vou continuar a sequência aqui por mais umas 50 casas. Daqui a pouco eu vou estar escrevendo 0,000000000000528, sabe? Então, vai começar a ficar tão pequeno que se torna uma coisa irrisória. Então, a soma desses infinitos termos que eu tenho aqui, dessa infinidade de termos, vai acabar se tornando um número inteiro. Sério mesmo, professor? Eu vou somar infinitas coisas e vai dar um número inteiro? É, porque quando eu estou somando aqui, cada vez está maior. Então, vai ser infinito. Seria infinito. Agora aqui, daqui a pouco eu vou começar a somar um valor tão pequeno, mas tão pequeno, que é como se eu não acrescentasse nada nessa minha soma. Por isso, isso aqui vai resultar num número bem definido, tá bom? Ou limitado. E como é que eu vou fazer isso, professor? Do mesmo jeito, usando a fórmula. Esta fórmula seria a soma dos infinitos termos é igual ao primeiro, que é 10, dividido por 1, menos a razão. E aí vem esta razão que eu tenho que descobrir, professor, porque eu não sei qual é a razão. Por quanto eu vou multiplicar o 10 para dar 2? Beleza. A razão sempre é igual. Eu acabei de falar aqui, ó. Eu pego quaisquer dois termos e divido 1 pelo seu antecessor. Então, eu posso pegar esse 0,08 aqui, ó, e dividir por 0,4. Posso. 0,08 dividido por 0,4. Mas eu sei que isso aqui vai dar mais trabalho do que se eu simplesmente pegasse, ó, o meu novo apagador, o dedo, esse 2 e dividisse pelo seu antecessor, que é 10. E esta é a minha nova razão. Mais prático desse jeito, tá? Professor, posso usar o número decimal? Posso usar 0,2 como razão? Posso, tá? Mas eu acho um pouco complicado às vezes trabalhar com esses números aqui, a menos que a gente tenha uma calculadora. Eu, particularmente, sugiro que a gente use a fração na forma mais simples possível. Posso simplificar por 2 e chegar em 1 sobre 5. Então, esta vai ser a razão que eu vou botar aqui. 1 menos 1 quinto. Tá certo? E essa vai ser a minha soma dos infinitos termos de uma PG decrescente aqui, tá? Com a razão, esta razão aqui, ó, ela está entre 0 e 1. E é aqui que vai ser válido, tá? Então, esta soma de infinitos termos é igual a 10 dividido por... Bom, se eu tenho 1 sobre 1 menos 1 sobre 5, faço MMC, dá 5. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 5 menos... 5 dividido por 5 dá 1 vezes 1, 1. Tá, professor, calma aí.
Tá começando a ficar meio bagunçada essa fração tripla aqui. Não, é 10 dividido por isso tudo, tá? Então eu tenho 10 dividido por 5 menos 1, que é 4 quintos. Entendam que esse é o de cima, esse é o de baixo. Numerador e denominador. Como é que eu divido duas frações, professor? Como duas frações... Cadê as duas frações? Tá aqui, ó. 10 sobre 1 dividido por 4 quintos. Divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Pronto. Agora é só fazer isso. 10 vezes 5, 50. 1 vezes 4, 4. 50 dividido por 4. 50 dividido por 4, isso é igual a 12,5. E esta seria a soma desses infinitos termos que eu tenho aqui. 10 mais 2 mais 0,4 mais 0,08 mais 0,016 e assim por diante, resulta em 12,5. Ok? E com isso, a gente acaba com o conteúdo de progressão geométrica. Professor, progressão aritmética demorou um pouco mais. Mas é porque se a gente entende aquilo lá, isso aqui é praticamente uma cópia do que tem na progressão aritmética. Só que em vez de ser com mais, é com vezes, tá? Professor, parece mais complicado, tem mais potência e tal. Talvez um pouquinho, mas a ideia e o conceito são todos os mesmos, tá? Então eu espero que você tenha aproveitado e agora é praticar. Por isso tem exercício para vocês fazerem e depois qualquer coisa, se tiverem dúvidas, me mandem uma mensagem, tá bom? Então bons estudos para todo mundo, pessoal!